vamos lá. Vamos prosseguir então falando de execução penal. Lembre-se, meu Twitter, @profgjunqueira, está absolutamente ao dispor dos senhores para qualquer dúvida, qualquer comentário sobre a matéria tratada em aula. Ora, nós vamos entrar no tema poder disciplinar. Repito, poder disciplinar. O que a gente quer falar então? Bom, a gente quer, discutir como que funciona a disciplina dentro do estabelecimento carcerário. Gente, se dentro de uma sala de jardim da infância você tem que ter uma dinâmica de disciplina, senão as crianças colocam fogo na escola, você imagina dentro do estabelecimento carcerário. É claro que você também vai ter que ter disciplina, mas essa disciplina é super regrada, porque a tendência ao abuso também é muito comum, né? Nossa, super falada na psicologia social, falada na antropologia, isso e aquilo. Então, a ideia é, sim, trazer a disciplina, sim, conter o abuso do disciplinador, tá? Vamos lá. Escreva aí que nos termos do artigo 47 da LEP, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa designada. O poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa designada. Ponto. Escreva aí, artigo 45. Bom, só para explicar o anterior, né? Será exercido pela autoridade administrativa designada. É o diretor de estabelecimento, tá bom? Muitas vezes não é um expert no assunto, alguém que já fez aí cursos e preparações para conseguir gerir, não é, um presídio, que nossa, uma loucura, tá? Outras tantas vezes também chamam delegados de polícia, não é? Como gestores, não costuma ser muito legal para o delegado de polícia. Não é? Afinal de contas, o delegado de polícia é uma autoridade jurídica e investigativa, né? Mas ele não está. O treinamento dele, né, não é para gestão de presídios, né? Ele é treinado, ele é capacitado, não é, como autoridade jurídica, ele tem conhecimento de direito, né, não de administração, e ele tem uma expertise em investigação, né, e não em cuidado de presos, né? Bom, mas muitas vezes acaba se confundindo uma coisa com a outra. Delegados são mandados. De qualquer forma, autoridade administrativa designada. Joia? Joia. Volta então. Artigo 45. É o princípio da legalidade das faltas e sanções. Repito, princípio da legalidade das faltas e sanções. O que significa isso? Pode anotar que não há falta disciplinar, nem castigo, não há falta disciplinar, nem castigo, sem prévia disposição legal ou regulamentar. Sem prévia disposição legal ou regulamentar. Então, assim como você tem a legalidade dos crimes e das penas no Código Penal, na Lei das Execuções Penais, no artigo 45, está definido que você tem a legalidade das faltas e castigos. Então você tem faltas administrativas durante o cumprimento da pena, mas essas faltas devem estar previstas em norma, deve ter uma norma disciplinando essa falta administrativa. E o castigo também tem que estar normatizado, o castigo também tem que estar anteriormente previsto. Então, à luz do que você tem no Código Penal com a legalidade penal, você tem aqui também, quanto às faltas e castigos. Joia? Joia. Escreva aí. Vedações ao poder disciplinar. Vedações ao poder disciplinar. Estão nos parágrafos do artigo 45. Primeira vedação. Então estamos nos parágrafos do artigo 45. Primeira vedação. É vedada sanção que traga risco para a integridade do condenado.
É vedada a sanção que traga risco para a integridade do condenado. Então, Gustavo, não pode pendurar no pau de arara. Não, não pode, tá? Porque traz risco para a integridade do condenado. Eu me lembro uma vez, estava dando uma palestra, né? Tinha a honra de ser ouvido por várias autoridades administrativas, entre outros profissionais. E aí eu estava falando de execução, nem me lembro em que ponto exatamente eu estava, mas aí eu sei que uma autoridade carcerária levantou e falou, não, tá bom, não é? Tem que estar previsto em lei, não sei o que e tal, mas tipo assim, imagina que os presos acordaram muito agitados, aí você pega e não dá o café da manhã para eles, não é? Estavam agitados, você não dá o almoço, porque aí, doutor, baixa a glicemia, né? Ele falando para mim, baixa a glicemia, eles ficam calminhos, não é? Pronto, aí você já está lá tranquilo, pai, você pode levar e janta, isso não tem problema, né? É um castigo? Não, é ou não é? O senhor tal não está punindo-os, não é? Porque eles estavam muito agitados. Não, né? Então, e é sem previsão legal, né? Falei, então castigo para o preso sem previsão legal é tortura do preso, está previsto na lei do preso. Aí o salão inteiro olhou para o cara. Aí ele, pô, ainda bem que eu nunca fiz isso, né? Ainda bem que é uma pergunta teórica, né? Era teórica a pergunta, tá? Então, por quê? É claro que não pode, não é? Você vai deixar o cara sem comer o dia inteiro, você traz risco para a integridade, mas é óbvio, se o sujeito tiver um problema de glicemia, ele entra em choque, não é? Então, não pode, claro que não. Bom, segunda medida disciplinar proibida. É proibida, parágrafo 2º, sanção coletiva. E terceira é proibida cela escura. Cela escura. Na verdade, acho que eu acabei invertendo um parágrafo com o outro, mas dá na mesma, né? Dá na mesma. Então, não pode cela escura, tá? O que é cela escura? É isso mesmo, né? É trancar o cara numa cela escura. Por que ela está expressamente prevista na LEP? Porque era uma forma de tortura muito usada na década de 70. Não é? Você tranca o sujeito numa sala escura e deixa ele lá, tipo, 30 horas. Não é? Depois de 30 horas numa cela escura, o sujeito não tem mais noção de dia e noite. Isso desequilibra o relógio biológico, ele não sabe mais a hora de dormir, a hora de ficar acordado. E quando a pessoa não tem mais relógio biológico, né, regulado, ela não sabe mais a hora de dormir, a hora de ficar acordado, ela perde a função, né, de ir no banheiro, perde a função de comer, ela não consegue mais regular o organismo. Ela fica frágil, ela fica vulnerável. Então, isso era um método para enfraquecer a resistência, para minar a personalidade, para tortura, não é? Para obrigar a confessar, delatar terceiros, etc, etc. Como era um método muito usado no Brasil, acabaram lembrando desse, dentre outros tantos, acabaram selecionando esse, colocaram expresso ali na LEP. Não pode ser cela escura, tá? Tá. Terceiro, que na verdade cela escura era o segundo, mas dá na mesma, né? Não muda nada. E a terceira é a sanção coletiva. O que é a ideia da sanção coletiva? É outra coisa muito comum e que é ilegal, por isso que já caiu na OAB. É ilegal a sanção coletiva. É assim, ó, a cela tem 40 caras presos na cela. Aí o agente carcerário chega de surpresa, tem um paco de maconha bem no meio da cela, tá? Aí ele pega e fala, de quem é esse paco de maconha? Aí o culpado levanta a mão, é meu! Não, não levanta. Tá? Não é assim. Na escola era assim. Quando o aluno jogava o chiclete lá no meio do corredor, o professor falava, quem já ganhou chiclete? O culpado falava, eu. Claro que não, fica aquele silêncio, né? Cri, 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 cri. Na cela também. A hora que a gente fala, quem é esse paco de maconha? Cri, 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 cri. Aí o que é muito comum? Se não falar de quem é o paco, vai todo mundo pro castigo. Não pode, é individualização da pena. É a mesma coisa que alguém furtar, entrar num bairro, a polícia chega lá na porta e fala, viu, quem furtou?
Não vai falar, está o bairro inteiro preso agora. Não pode, não é assim que funciona. Tá? É individualização da pena, é transcendência da pena. Você tem que pegar o culpado para punir, não pegar um bairro, uma coletividade e uma comunidade. Tá bom? Isso é assim no direito penal, isso é assim aqui no direito sancionatório da LEP. Beleza? Beleza. Prossigo. Faltas disciplinares. Escreva aí. Que as faltas disciplinares são classificadas... Ai, que chato, esqueci de desligar aqui, já desliguei, pronto, acabou. As faltas disciplinares são classificadas como graves, médias e leves. São classificadas como graves, médias e leves. Ponto. As faltas graves devem estar previstas em lei federal. As faltas graves devem estar previstas em lei federal. Ponto. Onde? Na própria LEP, na verdade. É a LEP que traz as faltas graves, tá? Que elas têm que estar previstas em lei federal. As faltas leves e médias, repito, as faltas médias e leves e médias, podem estar previstas em legislação local. Em legislação local. Então, uma norma local pode trazer o que é uma falta média, o que é uma falta leve. Muitos estados têm leis de execução penal estaduais. Isso é muito interessante, não fica desesperado, não vai cair a lei de execução penal do seu estado na prova, porque o exame é nacional, está fora do edital. Como aquelas resoluções do CNPCP também não vão cair. É só interessante você saber que existe. Sabia que existe uma resolução sobre visita íntima? Sabia que existe uma resolução sobre revista vexatória? Sabia que existe uma lei de execução penal estadual que pode trazer faltas médias e leves? Esse é o limite da informação que você precisa para a prova. Tá bom? Tá bom. Então você já sabe que falta grave, lei federal, falta média ou leve, legislação local. Escreva aí. Controle judicial da falta grave. Controle judicial da falta grave. Essa é a interpretação que se dá hoje para o 48, parágrafo único da LEP. Escreva aí. É a interpretação atual do artigo 48, parágrafo único da LEP. 48, parágrafo único da LEP. Como assim, Gustavo? 48, parágrafo único, lá na sua origem, lá, não é, quando a lei entra em vigor, o que ele queria dizer é o seguinte: o cara praticou uma falta grave, vai ser instaurado um procedimento administrativo lá no estabelecimento prisional, esse procedimento vai tramitar, vai ser encerrado. Se a autoridade administrativa julgar, entender que teve falta, ela castiga o cara e manda para o juiz. Por que ela está mandando para o juiz? Que é para o juiz tomar as medidas judiciais a respeito da falta grave. A falta grave impõe regressão de regime de cumprimento de pena, impõe perda de dias remidos, impõe uma série de gravames à situação do condenado. Então, era para isso que servia o 48, parágrafo único. A ideia era que, depois que a autoridade administrativa concluiu pela falta, já impôs o castigo, a autoridade judicial ia dar os reflexos no processo de execução penal do reconhecimento daquela falta. Mas o que começou a acontecer na prática? Não é? Do jeito que chegava o procedimento administrativo no fórum, a defesa técnica vinha com uma petição e já falava para o juiz, ó,
o reconhecimento da falta é um ato administrativo, eu quero revisão desse ato. Lembra que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Lembra o princípio da universalidade da jurisdição? Bom, então a defesa já atravessava uma petição. E aí o juiz acabava se vendo obrigado a analisar se o procedimento administrativo cumpriu os trâmites legais, se realmente a conduta era uma falta grave, se a sanção aplicada era mais adequada, porque havia um pedido da defesa técnica para que fosse feita uma revisão daquele procedimento administrativo. Tantas e quantas vezes o juiz se viu obrigado também a abrir vista ao MP. Pô, se a defesa se manifestou, vamos ouvir o MP. Bom, então como isso começou a acontecer demais, o artigo 48, parágrafo único, acabou ganhando um novo sentido. Qual? Ele acabou ganhando o seguinte sentido. Terminou o procedimento de falta grave lá no presídio, o procedimento administrativo, esse procedimento vai ser encaminhado a juízo e em juízo ele será submetido ao contraditório judicial. O juiz vai abrir vista ao MP, o MP vai falar, tá certa a falta, ferra o cara. Aí vem para a defesa, não, tem que soltar aí, não tem nada a ver, tem que anular esse procedimento, isso aí não era falta, tem que absolver, não é assim. Bom, aí o juiz vem e julga. Tá? Então, o que o 48 parágrafo único hoje significa é que você fim do procedimento administrativo lá no presídio, ele será encaminhado ao juízo e submetido a um contraditório judicial. Manifestação do MP, da defesa técnica e decisão do juiz sobre a forma do procedimento e sobre o mérito do reconhecimento da falta. Joia? Escreva isso. A atual interpretação do artigo 48, parágrafo único, a atual interpretação do artigo 48, parágrafo único, impõe que encerrado o procedimento administrativo, encerrado o procedimento administrativo no estabelecimento prisional, com conclusão pela ocorrência da falta grave, os autos devem ser encaminhados ao juízo para que, após manifestação do Ministério Público e da Defesa, ao contraditório judicial, né? Contraditório em juízo, o juiz avalie a forma e o mérito do procedimento que reconheceu a falta. A forma e o mérito do procedimento que reconheceu a falta. Então, por exemplo, e eu vou falar disso com mais vagar daqui a pouquinho, se não teve ampla defesa no procedimento administrativo, está nulo, o juiz vai anular. Tá? Por exemplo, se foi reconhecida uma falta grave, mas o juiz olha e fala, pô, mas isso não está previsto em lei, isso viola o 45, não é uma falta disciplinar sem anterior previsão legal regulamentar. O juiz olha e fala, pô, mas não tem uma lei federal que diga que isso é falta grave, não é? Absolvo, ele pode absolver, não é? Ele pode analisar todo o mérito do reconhecimento da falta grave também, além da forma, o mérito. Joia? Qualquer dúvida, estou ao dispor lá no Twitter. Prossigo. Quais são as faltas graves? Escreva aí.
As faltas graves estão arroladas nos artigos 50 e 52 caput. Nos artigos 50, o 50 inteiro, né? E nos 52 caput da LEP. 52 caput da LEP. Quais são as faltas do artigo 50? Aí eu vou fazer como lá nos direitos e deveres, tá? Eu não vou ficar ditando um por um. Eu vou ler e aquilo que for mais importante eu comento para você anotar. Combinado? Beleza? Vamos lá. Faltas graves. A primeira, incitar ou participar de movimento para subversão da ordem ou disciplina. Tá bom? Então, quem participa de motim, quem participa de movimento de subversão da ordem, falta grave. Segundo, fugir. Fugir. Então, fugir, ou mesmo tentar fugir, e a tentativa. Escreva isso, vai. 50, inciso 2º, fugir. A fuga, ou mesmo a tentativa de fuga, ou mesmo a tentativa de fuga, na tentativa de fuga, você coloca entre parênteses, artigo 49. Artigo 49 da LEP. Por quê? O que você tem lá no 49? A ideia de que a tentativa de falta será punida como a falta consumada. Então, a tentativa de fuga será punida como a fuga consumada. Tá bom? Então, a fuga ou tentativa de fuga, e aí no tentativa você faz aí, não, parênteses, uma flechinha, escreve artigo 49. A fuga ou tentativa de fuga é falta grave. Ponto. A mera fuga não é relevante penal. A mera fuga não é relevante penal. Então, a fuga do sujeito que foge do presídio, ele não está praticando crime. A mera fuga não é relevante penal. É ilícita, porque é falta administrativa. Estamos vendo. É um ilícito administrativo, mas não é um crime. A mera fuga não é crime, salvo se empregada violência contra a pessoa. Salvo se empregada violência contra a pessoa. Hipótese em que estará tipificado no artigo 352 do Código Penal. No 352 do Código Penal, que é a evasão mediante violência. Então, o cara que foge não está praticando crime. O cara que foge, mas para fugir dá um soco no carcereiro, aí ele está praticando crime. Aí é o crime de evasão mediante violência contra a pessoa. Tá bom? Tá bom. Só conferindo aqui se é o 352 mesmo. É. Então tá bom. Joia? Terceira falta, inciso 3º. Terceira falta grave. Possuir instrumento capaz de ofender a integridade de outrem. Possuir instrumento capaz de ofender a integridade de outrem. Então, é o sujeito que tem uma arma, um espetão. Né? Eu lembro uma vez num estabelecimento prisional, e eu fiquei escandalizado, porque o diretor mesmo chamou a atenção. Ele falou, dá uma olhadinha, Gustavo, fizeram as camas com estrados de ferro. Não é? Falei, caramba, como é que dão uma mancada dessa? Por quê? Porque se o cara tem um estrado de ferro, ele mexe naquilo, quebra um pedaço e faz espetão. Né? Depois ele fica afiando isso na parede, no chão, vira espetão. Falei, mas e aí? Como é que controla isso? Ele falou, muito simples, todo mundo tem um espetão. Então, como todo mundo tem um, ninguém mexe com ninguém.
porque senão vai ser uma carnificina aí dentro. É assim que a gente equilibra o ambiente aí, né? Eu dei risada, ele falou, a gente quase chega e fala, tá com espetão, se não tiver, tá um aqui e tal, né? Porque cada um com espetão a gente controla. Se tiver metade com espetão, metade sem, essa metade ali aniquila a outra, né? Bom, vai saber, né? Mas então, ter o espetão, ter o espetão, ter uma arma. Uma vez eu lembro de um que foi pego com um osso de frango. Meteram falta grave nele, né? Eu achei um baita do exagero. Aí eu lembro que eu fui conversar com ele, né? Falou, pô, doutor, tal, né? Peguei e falei, pô, que sacanagem, né? Falta em você quando um osso de frango. O que você vai fazer com o osso de mal, né? Ele olhou bem para mim e falou, doutor, obrigado, né? Pela confiança e tal, né? Mas sabe o que é, doutor? A gente pega o osso, ele pegou e me explicou. Você afia, né? Também no chão, na parede. Aí o cara tá dormindo, você enfia o osso aqui, tal, né? Nossa senhora. Pensou acordar com o osso de frango encravado no tímpano? Não. Barbaridade. Aí eu descobri que o osso de frango também era um objeto apto a ferir a integridade de outro, né? Provocar acidente de trabalho, não observar, né? Isso é o inciso 4. O inciso 5, descumprir as condições do regime aberto. Inciso 6, não observar os deveres de trabalhar. Lembra que eu falei no bloco passado que o preso tem o dever de trabalhar? Se não trabalhar, cai na falta grave aqui, ó. Artigo 50, inciso 6º. Tá? Dever de trabalhar e o dever de obedecer ao servidor. Inciso 7º, e esse é o mais polêmico, esse eu quero que você anote, que é falta grave, ter em sua posse. É falta grave, ter em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Então fizeram uma mudança na lei, né? Mexeram lá na lei, né? E providenciaram, né, essa nova falta, que é o celular. Quando a lei de execução penal entra em vigor, nem tinha celular. Agora, né, todo mundo tem, é super fácil, super pequeno e tal. Então alteraram a lei e falaram, possuir um aparelho, né, celular, transmissor de rádio, equivalente, capaz de comunicar com outros presos do exterior, também é falta grave. Tá bom? Tá bem. É isso que está aí, ditei para você. Qual é a polêmica? A polêmica é a seguinte. Quando entra em vigor essa nova falta grave, um preso vira para o outro e fala, não pode mais ter aparelho celular, hein? Virou falta grave. Tá? Aí o outro vira para um e fala, tá, não pode mais ter o aparelho? Não. Está escrito que não pode ter bateria? Não. Está escrito que não pode ter antena? Não. Está escrito que não pode ter chip? Não. Então, simples. Dá aqui o celular. Clá, clá, clá. Fica você com a antena, você com a bateria, você com o chip, você com o processador, você espalhava. Tá? Como a lei não fala em componentes e acessórios, a princípio não poderia ter punição. Mas é óbvio que os presos estão enganando o Estado. Não é? Só que, como que o Estado deveria se blindar com isso? Mudando a lei. Deveria também estar escrito lá, componente e acessório. Não é? Mas não mudaram a lei. Então, de duas uma. Ou bem, o Estado cumpria a lei, né? E não punia quem estava só com o chip, com a bateria, só que aí ia estar dando, né? Ia estar deixando que os presos passassem a perna no Estado. Ou bem, o Estado violava a legalidade, tá?
o que cá entre nós no Estado de Direito é um absurdo. Lembra que você, na formatura da faculdade, jurou, cumpriu o ordenamento, a Constituição. Não pode violar a lei. Super sério violar a lei. Ah, mas não quero ser feito de bobo. Mas não está escrito na Constituição que a legalidade vai ser obedecida, salvo se for o caso de ser feito de bobo. Então, você tem que obedecer a lei, não é? Bom, mas a outra opção era essa, não obedecer a lei e punir também componente acessório, mesmo sem previsão legal. E mesmo sem mesmo o artigo 45. Lembra que eu falei no início agora desse bloco? O artigo 45 é expresso. Não há falta sem anterior previsão legal ou regulamentar. E eu te afirmo, asseguro, não tem uma previsão legal ou regulamentar que traga a ideia do componente acessório. Não tem. Não tem. Tá bom? E agora? Como que os tribunais pacificaram? Escreva aí. Apesar da omissão legal, é pacífica orientação das cortes superiores, que configura falta grave, a posse de componentes e acessórios de telefonia celular. Então, é isso que prevalece. Se cair em uma pergunta, não é? Olha, aconteceu isso. E aí, qual é a consequência? A consequência é, os tribunais são pacíficos em dizer que a posse de chip e de bateria sim configura falta grave, apesar da dicção legal. Tá bom? Porque não tem isso previsto. Mas é o pacífico nos tribunais superiores. Agora, se cair para você dizer, para você escrever, né? Melhor dizendo, o que você argumentaria como advogado, como defensor, né? desse condenado, desse preso, que está respondendo por essa falta grave, você vai colocar lá que você argumentaria que não pode ser falta grave porque afronta o princípio da legalidade. E o artigo 45 diz que não há falta sem anterior previsão legal regulamentar. Então você entendeu como é que você brinca aqui? Se cair uma pergunta teórica para você falar como que o tribunal decidiria se é ou não é falta grave, você vai falar que é pacífico o entendimento que sim, posse de componente acessório de telefonia celular configura falta grave, apesar de não estar previsto lá no artigo 50. Mas se cair para você atuar como advogado, aí você vai advogar e você vai dizer, lembrando que não existe assistente de acusação na execução penal. Não existe. Então, se você está atuando como advogado na execução, você está na defesa. Tá bom? E você vai argumentar que não pode ser falta grave a posse de uma bateria, de um chip, de um carregador, porque não está escrito na lei componente acessório. E reconhecer falta grave violaria a legalidade, que é base do Estado democrático de direito. Ponto. Beleza? Beleza? Resposta teórica, resposta como advogado. Tá bom? Sempre lembra, né? Que você tem que perceber o que a OAB quer de você. Se ela quer o que prevalece, a teórica, ou se ela quer o que você argumentaria como advogado. Muitas vezes, eu não canso de dizer isso, a OAB não quer que você traga a resposta majoritária, ela quer que você traga o melhor argumento como advogado. Ela sinaliza o que ela quer. E você tem que estar lá calmo, tranquilo, para interpretar. Prossigo. O artigo 52, né? Eu falei das faltas que estavam no 50. E o 52? Escreva aí. O artigo 52 esclarece, que a prática de crime doloso, também constitui falta grave. A prática de crime doloso também constitui falta grave.
Crime doloso. Tem que ser crime doloso. Tá bom. O que é interessante parar para refletir aqui, né? A gente sabe que o nosso sistema de justiça é lerdo. Lerdo. Não estou pondo culpa em ninguém, mas ele é lerdo. Tá? Tá. Demora para sair uma sentença, demora para sair um julgamento do tribunal. Então vamos lá. O cara está cumprindo pena e aí ele é acusado de ter praticado um crime doloso. Vai demorar anos para a gente ter uma condenação transitada em julgado sobre isso, se é que ele vai ser condenado. Mas vai demorar anos, todo mundo sabe. Se você esperar para dizer que ele praticou essa falta grave, se você tiver que esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória, talvez ele já tenha acabado de cumprir a pena. Você imagina, o cara está cumprindo uma pena de 4 anos. Com 2 anos de cumprimento, acusam que ele praticou um crime ali durante o cumprimento da pena. Só que o processo sobre esse novo crime vai demorar 3 anos. Daqui 3 anos ele já cumpriu os 2 que faltavam, acabou a pena. Não tem mais como cumprir castigo. Percebeu? Joia? Então, como o sistema de justiça é lento, esperar uma condenação com trânsito em julgado para poder dizer que o sujeito praticou a falta grave, muitas vezes ia acabar tornando essa falta inócua. Ele não seria punido por essa falta. Verdade. Por outro lado, se você pune o sujeito pela prática de um crime doloso sem esperar o trânsito em julgado, você está violando a presunção de inocência. Como é que você pode afirmar que alguém praticou um crime doloso sem o trânsito em julgado de uma sentença condenatória? Bom, então perceba, caiu na mão do STJ, ou bem o STJ dizia que tinha que esperar o trânsito em julgado de uma condenação para poder afirmar que alguém praticou um crime doloso durante o cumprimento da pena e impor as sanções, os castigos, não é, pela falta grave, ou bem o STJ dizia que não precisa esperar o trânsito em julgado da condenação, não é? Pagando o preço de violar a presunção de inocência. A gente vai estar afirmando que alguém praticou um crime doloso sem ter uma condenação com trânsito em julgado. E agora? Qual que o STJ preferiu? Dar eficácia violando a presunção de inocência ou respeitar a presunção de inocência, correr o risco de não ter eficácia, de não punir o cara que praticou o crime doloso, não é? Com a falta grave. Mais uma vez, sobrou para a presunção de inocência. Isso é uma coisa que os tribunais brasileiros gostam, é de solapar o princípio da presunção de inocência. Ele está passando, vem um e pá! O princípio da presunção de inocência é linchado pelos tribunais superiores, né? Esporte de ministro é bater na presunção de inocência. Então, foi isso que o STJ fez aqui também. O STJ sumulou, eu vou falar o número da súmula, claro, não é? Sumulou que não precisa ter trânsito em julgado de condenação para afirmar que o sujeito praticou a falta com um crime doloso. Tá bem? Basta um mero procedimento administrativo. Faz lá o procedimento administrativo, como em qualquer outra falta, e lasca o pau da sanção disciplinar pela falta grave de prática de crime doloso. E depois espera o processo criminal correr, e se o caso, ele sendo condenado lá, vem uma nova pena, aí, tá bom? Mas nem precisa esperar para já punir aqui pela falta grave de prática de crime doloso. Escreva isso. A súmula 526 do STJ, a súmula 526 do STJ, pacificou que é desnecessário trânsito em julgado de condenação, é desnecessário trânsito em julgado de condenação para o reconhecimento de falta grave pela prática de crime doloso. De falta grave pela prática de crime doloso. Joia? Joia. Então,
que acaba acontecendo? Imagina que o cara é pego com maconha dentro da cela. Vai fazer o termo circunstanciado, vai correr, né, o processo por porte de droga, mas independentemente disso, ele vai responder por um procedimento administrativo. Nesse procedimento administrativo, ele vai ser acusado de porte de droga, vai produzir prova, vai ser decidida pela falta grave. Aqui esse procedimento vai para o juízo, lembra? Que instaura aquele contraditório em juízo, que eu falei, o MP fala, a defesa fala, o juiz reconhece a falta, pronto. Já perdeu o dia remido, blá, 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 blá. Enquanto isso, ainda está correndo o processo penal pelo porte de droga. Deu para pegar? Beleza? Joia? Joia. Prossigo. Falamos, então, de todas as faltas disciplinares. Vamos falar agora... da prescrição da falta disciplinar. Em quanto tempo prescreve uma falta disciplinar? Pois bem, não existe uma regulamentação específica para prescrição de faltas disciplinares durante a execução penal. Não existe. Existirá, quem sabe, tem projeto de lei tramitando no Congresso, tentando disciplinar de forma, não é, específica, correta, quanto tempo, não é, que deve prescrever uma falta disciplinar na execução penal. Hoje, isso ainda não existe. Tá bem? Tá bom. Qual o prazo? Qual o termo inicial? Qual o termo final? Escreva aí. Pacífico nos tribunais que o prazo prescricional para falta disciplinar na execução penal, se inicia na data da prática da falta. E corre, né? Está correndo prescrição, ele corre, ele perdura, ele flui, corre, perdura, flui, até a decisão judicial que homologa a falta, nos termos do 48, parágrafo único da LEP, Ponto. Prevalece que não há causas suspensivas ou interruptivas. Suspensivas ou interruptivas da prescrição. Então, do dia que o cara praticou a falta, do dia que ele foi pego com o celular, do dia que ele foi pego com instrumento perigoso, começa a correr o prazo prescricional. E ele só para de correr quando o juiz decide que houve realmente falta, decide homologando a falta. Que decisão é essa que homologa a falta, Gustavo? De novo, lembra como é que eu falei que é o 48, parágrafo único? Praticou a falta, instaura o procedimento administrativo, conclui pela ocorrência da falta grave, manda para o juízo. O MP fala, a defesa técnica fala, o juiz decide. Essa decisão do juiz, se ele reconhece a falta, porque ele pode anular o processo, pode absolver, se ele reconhece a falta, é a decisão homologatória. Então a prescrição começa a correr no dia da falta e corre até o dia dessa decisão homologatória. Tá bom? Qual é o prazo? Escreva aí. Que é pacífico nos tribunais superiores, que o prazo é o menor previsto no artigo 109 do Código Penal. Você lembra qual que é o menor prazo previsto no artigo 109 do Código Penal? Lembra? Lembrou? 3 anos. 3 anos. Tá? Então, do dia da prática da falta, o Estado tem 3 anos para instaurar o procedimento disciplinar, terminar o procedimento disciplinar, reconhecer a falta grave, mandar para o juízo, MP fala, defesa fala, juiz decide.
tá bom? Se demorar mais do que 3 anos, está prescrita a falta disciplinar. Não tem artigo específico sobre isso, não tem súmula, mas é um entendimento jurisprudencial absolutamente consolidado. Absolutamente consolidado. Joia? Joia! Vamos agora tratar dos castigos disciplinares. Bom, fazer o seguinte, os castigos disciplinares já ficam para o nosso próximo bloco. Até lá.